de hoje, na verdade, é o início de um curso que a gente vai levar até sábado, não é isso? Temos, portanto, 4 encontros para a gente fazer uma discussão introdutória acerca do CACS e a ontologia. E no sábado à tarde, o programa, a ideia é fazer uma roda aberta, livre de perguntas, que se pode perguntar de tudo que se queira, e, enfim, eu vou responder na medida do possível, tá certo? Então a ideia é meio que a gente ter uma possibilidade no curso de vocês, enfim, ir acumulando questões, a gente chega no sábado à tarde, vocês terem uma chance de perguntar coisas que não necessariamente estão direto ou imediatamente relacionadas ao curso, mas que vocês ficaram com perguntas, ou têm questões, querem saber, tá certo? Então, algo para a gente ter um contato mais livre, algo mais informal um pouco. A ideia inicial do curso, mas que a gente pode mudar se vocês quiserem, tá certo? A ideia inicial do curso seria fazer uma exposição, digamos, não diria muito breve, mas uma exposição circunstanciada acerca do trabalho e a reprodução da ontologia do Lukács, que são as duas categorias chaves que vão organizar depois, a partir delas, as outras duas categorias importantes, que é a ideologia e a alienação. Então a ideia, como a gente tem esse tempo que é, digamos, grande, mas não é um tempo enorme, a ideia principal seria a gente concentrar no trabalho, na reprodução, claro, fazendo menção à ideologia e à alienação de uma forma, eu diria, bastante intensa, mas sem fazer uma análise ou uma exposição mais cuidadosa desses dois capítulos. Eu explico melhor como se estrutura a ontologia, né? Então a ideia inicial seria essa, fazer uma exposição, tá certo, das categorias ontológicas fundamentais do Lukács sentados na categoria do trabalho e da reprodução. Todavia, se vocês quiserem, a gente pode também fazer um curso, também não, a gente pode fazer um outro curso, não dá para fazer os dois, tá certo? Mas tem também uma outra vertente que a gente pode tentar, que era, em vez de fazer uma discussão, digamos assim, de dentro da ontologia, né? Então, quais são as categorias fundamentais do trabalho, da reprodução, questão do indivíduo, da subjetividade, da consciência, do mundo objetivo, em vez de fazer essa discussão por dentro da ontologia, fazer uma discussão que o Lukács tem na ontologia, mas ele não tem de uma forma sistematizada, que é o seguinte: fazer uma exposição de qual é a grande novidade que, segundo o Lukács, o Marx trouxe para o pensamento contemporâneo, para o pensamento humano, né? Qual que é a grande contribuição que o Marx fez? Qual é a grande descoberta que o Marx fez? Por que o Marx é um pensador tão importante, tá certo? E para fundamentar isso, o Lukács, ao longo da ontologia, ele foi escrevendo uma história do desenvolvimento da ontologia desde os gregos. Isso não está sistematizado numa única parte, mas ele tem longas discussões com Aristóteles, com Platão, com Tomás de Aquino, com Agostinho, com todos os liberais, uma discussão maravilhosa com Hegel, tá certo? Então, uma outra possibilidade, se vocês quisessem, com Parmênides, com várias coisas sobre os pré-socráticos, muito sobre os iluministas, tá certo? Então, se vocês quisessem, né, uma outra possibilidade seria, em vez de fazer uma discussão trabalho e reprodução na ontologia, a gente fazer uma discussão como que o Lukács concebe, né, a contribuição que o Marx trouxe, fazendo para vocês um percurso histórico pelo desenvolvimento da ontologia, percurso que o Lukács que a gente tira da ontologia, tá certo? Eu não vou dizer nada que não esteja na ontologia, tá certo? Tira de lá, mas que, enfim, tá certo? A gente não faria essa discussão trabalho e reprodução, ideologia, alienação, etc. Eu diria que vocês decidem. Então, acho que a gente tem duas possibilidades. Uma, tá certo? É trabalho e reprodução, fundamentalmente, e a outra seria o percurso histórico. Votamos? Votamos? Então, primeiro, trabalho e reprodução, tá certo? Segundo, percurso histórico, tá? Sobre ontologia, etc. Quem gostaria de ter o primeiro, levante a mão. Uau! Quem gostaria de ter o segundo, levante a mão. Tá certo? Isso significa que a mente de vocês é uma mente, eu diria, é uma mente, digamos assim, muito próxima de uma heresia, tá certo? Que é muito bom, tá certo? Ótimo, fantástico. Deixa eu pegar uma qualidade, então a gente começa, legal. E as fofocas vão ser muitas.
peculiar no cenário do século XX. Ele nasce 2 anos depois da morte do Marx. Então veja, quando ele é menino, ele nasce em 85, 1885. Marx está morrendo em 83, certo? Então quando ele é adolescente, 15, 16 anos, Lenin, Rosa, Kautsky, Bernstein, Hilbert, esses caras todos estão vivos, Rosa, né? Esses caras todos estão vivos e fazem parte da geração do Lukács, fazem parte do momento histórico que ele está vivendo. Veja, ele atravessa a Primeira Guerra Mundial, o surgimento do Fordismo, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, e vai morrer em junho de 1971 com 86 anos de idade, é isso? 71, 15, 86 anos de idade. Veja, não só isso, quer dizer, não só ele viveu um momento histórico muito curioso, né? Não só isso, mas a vida pessoal dele é muito curiosa. Veja, ele nasce num país, Hungria, que fica na fronteira geográfica e civilizatória entre a Europa Ocidental e o Oriente Médio, Turquia, tá certo? Está coladinho ali na Turquia. A Hungria, veja, foi o limite máximo da expansão do Império Romano naquela parte do mundo. Depois, não vai ter um feudalismo típico, ela vai ter algo de feudalismo, mas vai ser conquistado pelos turcos otomanos, muitas vezes. Então tem muitos elementos que vêm dessa forma peculiar do modo de produção asiático que a gente vai ter na Turquia, no Oriente Médio. E quando o capitalismo começa a se desenvolver, Budapeste, que vai ser a capital, vai se transformar num centro comercial sem grande importância. Era o centro comercial mais importante de uma região econômica absolutamente desimportante, tá certo? Então vai dar origem a uma burguesia que nunca é uma burguesia para valer. É uma burguesia muito débil, historicamente muito atrasada, ligada à terra, ligada, né, às formas de propriedade pré-capitalistas, que não eram exatamente feudais, mas também não eram asiáticas, que tinha naquela região lá na Hungria, né? Vivia também de uma exploração bárbara dos servos, que não eram tipicamente feudais, mas enfim, dos servos, né? do regime de servidão que tinha lá. E a Hungria começa a ter, digamos, alguma importância econômica, né? Vai viver o seu apogeu econômico quando ela entra para o Império Austro-Húngaro. Veja, como é que a Hungria entra para o Império Austro-Húngaro? A Áustria era a potência, consegue conquistar a Hungria e impõe à Hungria a obrigação de pagar o custo do exército austríaco. Então, vira Império Austro-Húngaro porque a Hungria paga o custo do exército austríaco e, claro, é dominado pelo exército austríaco. Esse é o momento que a burguesia húngara tem um certo desenvolvimento econômico, vive um certo apogeu econômico, tá certo? A Hungria conhece um pouquinho de industrialização, tem um comércio um pouco mais desenvolvido, a agricultura se desenvolve um pouquinho. Isso vai fazer que até a Primeira Guerra Mundial a Hungria vive um certo apogeu econômico, é quando a burguesia húngara teve o seu momento, digamos, mais brilhante, né? Então veja, você tem um país atrasado, que não é exatamente capitalista, e não é exatamente feudal, não é exatamente asiático, que vai conhecer um capitalismo muito atrasado, uma burguesia muito débil, muito atrasada, e mais, uma burguesia que quando conhece o seu apogeu, é lama e botas da burguesia austríaca. Então veja, é uma classe dominante, que só é dominante para os de baixo, porque ela sempre foi dominada para os de cima. É uma classe dominante, vou brincar, porque claro que não é isso, mas que tem um complexo de inferioridade profundo, certo? E o resultado disso, pessoal, que Budapeste digamos assim, esta posição de inferioridade escrachada. Então assim, vocês acham que Versalhes, aquele famoso palácio, tá certo, em Paris, do Luís XVI, tem muito ouro, tem muito dourado? É porque vocês não conhecem o palácio da Imperador Sissi, tá certo? Que é, sabe lá, 40 quilômetros de
de Budapeste, vocês vão ver o que é ouro, o que é dourado, tá certo? Versalhes não chega aos pés. Você chega em Budapeste, é uma coisa impressionante. Budapeste é uma cidade até hoje muito pequena, cortada pelo rio Danúbio. O Danúbio faz um S assim, e dos dois lados do Danúbio você tem pequenas colinas. Na colina mais alta, no lugar mais alto, tem uma coluna elevadíssima, com uma águia que você vê da cidade inteira. E a águia, esse animal poderoso, né, que voa nas alturas, é o símbolo nacional da Hungria, né? Um país que nunca saiu da margem do Danúbio, que nunca deixou de ser, né, uma classe dominante que nunca deixou de ser lampigotes das outras classes dominantes da região. Então veja, é um país que tem um processo de desenvolvimento histórico muito atrasado, e um processo de desenvolvimento histórico tão atrasado que você nem teve um feudalismo, né? Você nem teve senhores feudais poderosos, você nem teve uma burguesia poderosa, e você nunca teve também um proletariado forte, um campesinato forte. É uma região muito atrasada, né? Historicamente muito atrasada. O Lukács nasce aí, mas também nasce nesse lugar, que já é um lugar bem estranho, também nasce numa situação familiar ainda mais estranha. Ele nasce dentro de uma família judia. O pai dele se transforma em funcionário do banco e tem uma ascensão brilhante dentro do banco, se transforma num diretor e rapidamente se transforma num dos burgueses mais ricos da Hungria, um dos caras mais ricos em Budapeste. E esta família judia, para poder ter essa seção, etc., o pai decide abandonar o judaísmo e adotar o cristianismo, tá certo? Então, além disso, são cristãos novos. E o pai dele compra um título de nobreza. Então, ele passa a se assinar Lukács, Georg von Lukács, que von é o dom, tá certo? Como se fosse o Dom Pedro, tá certo? Von Lukács. Então, veja, num país como a Hungria, numa família como a dele, tá certo? Veja, naquele momento em Budapeste, quem era rico tinha uma vida de aristocrata, não era uma vida de burguês, tá certo? Era uma vida de aristocrata. Então, os filhos não iam à escola, os pais contratavam os melhores professores para vir dar aula em casa. Então, o Lukács vai para a escola pela primeira vez com 17 anos de idade. Antes, os professores são contratados para vir ensinar em casa. Pra vocês terem uma ideia do nível dos professores, o professor de piano da irmã dele, que nunca foi uma grande pianista, pelo menos que eu saiba, era o Bela Bartok. Era desse nível, tá certo? Era assim que os caras viviam. Então veja, o Lukács é o segundo filho homem. Depois tem a Misha, que é a irmã mais nova, e ele desde cedo desponta na família como um cara muito inteligente, né? 5, 6 anos de idade, ele tinha 5 para 6 anos de idade, o pai dele chega em casa, ele está lendo o jornal na sala de cabeça para baixo, porque ele ficava assistindo a alfabetização do irmão mais velho, do outro lado da mesa, ele aprendeu a ler de cabeça para baixo. Então, o pai chegou, ele estava com o jornal lendo de cabeça para baixo, tá certo? De 5 para 6 anos de idade. E o pai dele decide, como é bem tradicional das famílias judias da Europa Oriental naquele momento histórico, o pai dele decide, o filho mais velho vai ser o que vai tocar o negócio, vai ser o cara que vai levar a fortuna da família para frente, e o Lukács, o Georg, o filho do meio, inteligente, tá certo? Homem, não era mulher, isso é um dado importante, né? Homem, ele vai ser encarregado de trazer prestígio à família. O irmão mais velho vai garantir a grana, ele, tá certo? Prestígio à família. Então, desde muito cedo, 7 anos de idade, Lukács começa a ser educado para se transformar em um grande intelectual. E o pai dele não vai economizar dinheiro que tinha de sobra para dar para ele o que de melhor o dinheiro podia comprar em termos de formação. Então, nesse momento, com 5, 7 anos de idade, ele já falava húngaro, obviamente, falava alemão, que era a língua que a classe dominante húngara falava, né? E ele já está, aos 9 anos de idade, aprendendo francês e um pouquinho para frente aprendendo inglês, tá certo? Mas não só isso.
né? Ele de fato é um menino muito curioso, muito vivo, muito inteligente, e começa rapidamente a apresentar as tragédias gregas, tá certo? Se apaixona pelas tragédias gregas, depois se apaixona pelos grandes romances. Então, quando ele está chegando perto de 13, 14 anos de idade, ele já conhece as principais obras da literatura universal, já leu as tragédias gregas, já leu Shakespeare, já leu Balzac, já leu Zola, já leu Flaubert, já leu Stendhal, está lendo os russos, Dostoiévski, Tolstói, e faz isso com prazer incomensurável, tá certo? A vida deste menino, deste adolescente, era uma vida de uma aventura intelectual. Ele conta isso, tem uma entrevista dele, depois eu conto a história dessa entrevista, que é muito bonita, chama Pensamento Divino. Vocês encontram essa entrevista na editora da Universidade Federal de Viçosa, tá certo? É só entrar no site e eles mandam. O livro é lindo, entrevista é um pensamento divino. Mas nessa entrevista ele conta a aventura que era ele, adolescente, descobrindo esse mundo de romances, de histórias, de dramas, de aventuras, de amor, de comédia. E ele ficou completamente fascinado por isso. E ele, enfim, vai estudando, e aos 16 anos de idade, ele está completamente encantado pela obra do provavelmente o maior dramaturgo da segunda metade do século XIX na Europa, que é o Ibsen. Ele está encantado com as obras do Ibsen. O Ibsen está vivo ainda, né? Então, o que o Ibsen escreveu, ele leu, já está com um projeto de montar, fazer a tradução de vários dos textos do Ibsen para montar em Budapeste. Então, o cara assim, não, vamos traduzir para o húngaro, vamos montar em Budapeste, né? Com 15, 16 anos de idade. E escreve um ensaio sobre a estética do Ibsen, sobre a obra do Ibsen, tá certo? E ele pede de presente de aniversário para o pai, aos 16 anos, uma passagem para ir visitar o Ibsen na Dinamarca, ou na Noruega. Minha memória está cada vez pior, pessoal. Daqui a pouco eu chegar aqui e falar como é que é meu nome mesmo, né? A coisa está ficando grave, tá certo? Veja, ele vai visitar o Ibsen e, assim, o que a gente sabe é uma carta do Ibsen para o Thomas Mann, dizendo: olha, hoje veio um rapazinho aqui de 16 anos, né? Eu concedi uma tarde para ele, fiquei encantado, vou encontrar com ele amanhã de manhã. O Lukács tinha uma tese acerca da obra do Ibsen, ficou discutindo com o Ibsen: olha, essa sua obra, foi lá expor a tese, né? E o Ibsen ficou encantado com ele. Claro que o fato de o Lukács ser filho de quem era, né? O pai dele era meio que patrono das artes, era um cara meio que, né? Veja, claro que tudo isso ajudou, nada disso prejudicou que o Ibsen o recebesse. Mas a reação do Ibsen é uma reação muito favorável. O cara é muito inteligente, ele sabe do que ele está falando, né? Ele faz alguma menção, tipo, claro que é algo muito juvenil, mas, né? Fica encantado com ele. Bom, nesse meio tempo, enquanto ele está encantado com Ibsen, ele está estudando profundamente Kant, tá certo? Eu não sei dizer para vocês como que ele chegou em Kant. O fato é que ele fica entre os 15 e os 17 anos de idade, ele vai ficar encantado com Kant, estuda Kant para valer, tá certo? E decide escrever uma obra sobre a estética, uma obra de estética baseada em Kant, com 17 anos de idade. Publica, e essa obra se transforma num best-seller, tá certo? É traduzido em várias línguas europeias, e isso cria um certo frisson, tá certo? Um kantiano de 17 anos de idade, um nível de reflexão dessa ordem. Weber, Durkheim e Siebel, da Universidade de Heidelberg, não muito distante, abriam as portas para o menino. Então ele vai estudar na Universidade de Heidelberg e passa a frequentar o círculo dominical para ter discussões com Weber, Durkheim e Siebel, tá certo? Era desse nível o processo de formação dele. Ele vai para Heidelberg, o pai dele está encantado, né? Que ele vai fazer um doutorado em Direito, quer dizer, naquele momento você não tem graduação, mestrado e doutorado como é hoje, né? Na maior parte do mundo. Você entrava na universidade e ia fazendo os cursos, aí você tinha o bacharelado e continuava, apresentava uma tese, a tese era o doutorado, né? E era essa
digamos, era esse o caminho que estava aberto para ele, né? A possibilidade de uma cátedra em Heidelberg era uma possibilidade bem real, né? O Weber, Durkheim, Simmel, tal, estavam preparando a entrada dele, desse geninho, desse cara brilhante, etc, etc. Ele vai para lá, começa a frequentar o círculo dominical, e nesse momento da vida dele ele descobre que tem um pensador genial que resolve tudo que o Kant não era capaz de resolver e ainda coloca problemas que o Kant nunca foi capaz de pensar. Esse cara é o Hegel. Ele começa a estudar Hegel desesperadamente, tá certo? Como é característica dele, né? Compra o que pode do Hegel, lê de uma forma, né? E vai se transformando num dos que serão dos grandes estudiosos de Hegel no século XX. Ele vai acabar lá na frente, depois eu conto para vocês, ele vai acabar escrevendo uma obra sobre Hegel, que chama O Jovem Hegel, que é considerado um clássico do século XX, dos estudos de Hegel, etc. É uma das grandes obras que ele vai escrever na vida. Aí ele começa a estudar Hegel, começa a ficar encantado, a história, o processo, a humanidade é que faz a história, tá certo? E ele vai se tornando um hegeliano, faz todas as críticas que o Kant faz a Hegel, ele incorpora, né? Abandona todas as críticas que o Hegel faz ao Kant, ele abandona, incorpora o Hegel e, né, se transforma num hegeliano. Está estudando o Hegel, está encantado com o Hegel, e o clima na Europa começa a ficar muito pesado politicamente. Tem a Revolução de 1905 na Rússia, que causa um certo frisson, mas depois, veja, na medida que a gente vai aproximando de 1914, vai ficando cada vez mais claro que a humanidade caminha para um grande conflito militar lá na Europa, né? A partir de 1911, 1912, é muito claro que as potências europeias estão se preparando para a guerra. Se a guerra não vier, tudo bem, mas elas estão se preparando para a guerra. E nesse contexto, o círculo dominical toma uma postura absolutamente pró-guerra, uma postura belicista, a favor do alto comando militar austro-húngaro e também do alto comando militar alemão, e a favor, portanto, de todas as políticas de mobilização dos recursos econômicos, materiais, sociais, ideológicos, tá certo? Para preparar o seu país para a guerra. O Lukács fica horrorizado. O Lukács está absolutamente convencido que a guerra é uma barbaridade, que nada justifica essa barbárie e que a única posição consequente é ser absolutamente contrário à guerra. Bom, nessa discussão do ciclo, no interior do ciclo dominical, as coisas vão se tornando cada vez mais duras. O Weber acaba assinando um manifesto de intelectuais a favor da guerra. O Lukács fica escandalizado, abandona o ciclo dominical. A guerra começa e ele volta para Budapeste. Veja, o pai dele consegue que ele não vá para a guerra através, isso é o Lukács que conta, através de um atestado médico falso, dizendo que ele era míope. Então ele não vai para a guerra, fica em Budapeste, e sem nenhum contato mais com a Europa Ocidental, né, com a França, com a Inglaterra, com a Itália, porque esses países estão em guerra com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha. Então, né, e do outro lado tem a Rússia, que está em guerra também com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha, com a Alemanha. Então eles ficam numa situação muito isolada, e numa situação em que, do ponto de vista político, ideológico, cultural, a burguesia húngara, né, a classe dominante húngara, a classe dele, está absolutamente favorável à guerra. O pai dele, inclusive, está certo? Absolutamente favorável. A guerra é um bom negócio, né? Ele fica escandalizado, monta em Budapeste um círculo de estudos que imita um pouco o círculo dominical que ele tinha em Heidelberg, só que lá não tem nem Weber, nem Durkheim, nem Simmel. Tem um bolo de maluco, tá certo? Completamente poetas, que varam as noites fazendo poesias completamente sem sentido, né? Pintando quadros malucos que não tem, assim, que do ponto de vista estético, o cara sabia, era muito pobre, mas não tinha outros, tá certo? E o interessante é que nesse momento, eu não sei dizer para vocês como também, certamente deve ter essa informação, eu que não sei, mas neste momento, tá certo? Ele descobre que tem um pensador mais genial do que o Hegel, que é capaz de resolver todos os problemas que o Hegel não resolveu e colocar problemas que o Hegel nunca tinha pensado, que se chama Marx. Cai na mão dele o Capital, ele começa a ler o Capital, fica absolutamente fascinado,
começa a estudar Marx, tudo que cai na mão, e aí ele começa a juntar, tá certo? Marx, a postura pacifista dele, anti-guerra, né? Uma postura anti-bélica, e isso começa a dar um nó na cabeça dele, tá certo? Ele começa a se transformar um marxista que nunca foi membro de centro acadêmico, que nunca tinha participado de uma reunião sindical, que nunca, pessoal, pra vocês terem uma ideia como era a vida pessoal dele, até ele ir para Heidelberg, ele não tinha ideia do preço das coisas. Por exemplo, ele entrava num alfaiate para encomendar um terno, ele entrava, encomendava o terno, escolhia o tecido, ia para casa. O alfaiate mandava a conta para o pai dele no banco que pagava. Ele ia no restaurante, comia, assinava a nota. Ele não tinha ideia quanto que as coisas custavam. Eu tenho a impressão que ele sequer tinha carteira para carregar dinheiro, quanto mais violento, tá certo? Era uma vida muito diferente de tudo que a gente pode imaginar de um comunista, tá certo? Muito diferente de tudo que a gente pode imaginar, né? E o resultado disso, veja, é que ele começa a se transformar num marxista sem ter nenhuma experiência de luta política, nenhuma experiência de luta política. Mas o Lukács é incrível nisso, né? Todas as opções na vida dele foram todas radicais. Ele nunca fez uma opção pela metade, é tudo ou nada, sempre, né? Tanto teoricamente quanto politicamente, as opções são todas existencialmente, né? Com ele não tem, ou é frio ou é quente, não tem coisa morna, tá certo? Então veja, ele está lendo Marx, até que chega a notícia da Revolução Russa, e chega a notícia de que o primeiro ato da Revolução Russa é uma proclamação aos povos em guerra. Lembra que o Lenin faz isso quando toma o poder, um chamamento à paz universal, propondo que os trabalhadores, que são os soldados de cada exército, peguem as suas armas para se voltar contra as suas burguesias que promoveram essa guerra mundial. Que cada soldado, então, se transforme de um soldado da burguesia, de um soldado da revolução, e transforme a guerra imperialista numa guerra revolucionária. E vamos derrubar o capitalismo, vamos impor o comunismo, fazer o comunismo para a gente ter a paz universal. Esse é mais ou menos o conteúdo do manifesto que os bolcheviques lançam, que o Lenin escreve, os bolcheviques lançam, quando tomam o poder em novembro de 17. O Lukács fica encantado, tá certo? O Lenin é o cara, tá certo? Lenin é isso, tá certo? A saída é essa, é transformar a guerra imperialista numa guerra revolucionária. E ele se transforma não apenas no marxista, mas no marxista-leninista. Começa a ler tudo que encontra no Lenin, que naquela época não tinha tanta coisa disponível assim. Vocês lembram que o Lenin, antes da Revolução de 17, era um ilustre desconhecido e na esquerda europeia era considerado, né, um advogadinho medíocre. Quem disse isso dele foi o Trotsky, mas isso era a opinião do Kautsky, era a opinião da Rosa, do Karl Liebknecht, do Bernstein, os grandes marxistas da Europa não davam tostão furado pelo Lenin. Então você também não tinha muita coisa do Lenin para se ler. Mas ele fica encantado, tá certo? O Lenin é um cara. Continua estudando para Dedel, e quando termina a Primeira Guerra Mundial, com a derrota, né, da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, e o Império Austro-Húngaro então é dividido em Áustria e Hungria, e a classe dominante húngara agora tem que montar um governo próprio, e não tem condição de fazer isso, porque não tem nem força militar, nem força econômica, tinham sido batidos pela guerra, tá certo? O resultado é que isso provoca ou causa, né, favorece o surgimento na Hungria de uma revolta de camponeses e trabalhadores urbanos. Classe operária tinha muito pouco, e o resultado disso é que o recém-criado Partido Comunista da Hungria se transforma em governo da República Soviética Húngara, que vai durar 133 dias. Veja, o Lukács, assim que abre o Partido Comunista da Hungria, o Lukács se inscreve, ele tem a carteirinha 51, 52, tá certo? Assim abriu o partido que estava lá, tá certo? Veja, e ele, né, quando o partido se transforma em governo, né, levam ele para ser ministro, né, comissário do povo para a cultura, tá certo? Pessoal,
a figura do Lukács deve ter sido uma coisa estranhíssima, porque ele ia para as reuniões do Partido Comunista Húngaro, que reunia, né, camponeses, operários, trabalhadores, classe média. Ele ia com a roupa que ele tinha, que eram os ternos mais chiques que você podia comprar em Budapeste, sapatos feitos à mão, de croco alemão, gravata não sei das quantas, né? Falando, né, um linguajar muito diferente, se comportando, né, de uma forma. Ele era da classe dominante, pô, tá certo? E o resultado disso é que ele tem, né, ele é um cara completamente estranho naquele meio, mas ele dedica o que ele pode dedicar para fazer com que o governo dê certo. Então ele é comissário, né, comissário do povo para a cultura. Uma das primeiras coisas que ele faz é declarar que todas as obras de arte na casa de todas as pessoas são propriedade do povo. E ele sai na casa de todos os amigos do pai dele, de todos os seus amigos, tá certo? E na casa do pai dele, coletando as obras de arte, tinham coisas incríveis, esculturas, pinturas, gravuras, coisas incríveis. E ele monta uma exposição em Budapeste, gratuita, para o povo pela primeira vez ter acesso, tá certo, a essas obras de arte. E ele dá palestras todos os dias, a importância deste pintor, daquele pintor, tá certo? E um esforço total para se fazer entender para o trabalhador, tá certo? E ao mesmo tempo ele vai em reunião em fábrica, vai aonde são chamadas, certo? Ele passa a ser um militante 24 horas por dia. Um cara incômodo, porque, né? Mas é um militante 24 horas por dia. Quando a situação militar começa a ficar muito complicada e fica mais ou menos claro que a República Soviética Húngara não vai resistir por muito tempo, tem um setor militar chamado setor 5, que é o setor militar estrategicamente mais importante, não se podia perder ali, tá certo? Ele se nomeia voluntariamente comissário político, vai para a frente de combate, tá certo? Para tentar não deixar que o exército húngaro seja derrotado naquele lugar. A descrição dele, pessoal, é uma coisa assim, deve ter sido uma coisa muito peculiar. Porque ele ia com aquela roupa, com aquele sapato, com aquela gravata, com aquele jeito de ser, no meio de um exército miserável, sem armamento, em trincheira, e ele, para mostrar que não tinha medo da coragem dos soldados, ficava andando em pé, do lado de fora das trincheiras e as balas, né? Diz que teve um dia com um soldado irritado, porque ele ficava de alvo e tinha bala em cima deles, pega o pé dele, puxa e fala: vem pra cá, seu periquitinho verde, fica aqui embaixo, né? Porque ele estava com um sapato verde aquele dia. Então, veja, é nesse nível, tá certo? A coisa que mais vai marcar essa trajetória do Lukács como comissário político de uma frente de combate é que tem um regimento que não obedece à ordem de manter a trincheira, foge debandado. O Lukács vai para a retaguarda, consegue juntar um grupo de soldados, segura esse batalhão e fuzila 8, pelo fato de terem abandonado o posto de combate, etc, etc. Depois, logo depois, não muitas semanas depois, que vem o governo contra-revolucionário, ele passa a ser procurado por assassinato por esses 8 que ele ordenou o fuzilamento. E isso vai impedir a volta dele da Hungria por muitos anos, tá certo? Vai demorar muito para ele voltar para a Hungria. Veja, a passagem pelo Partido Comunista é uma passagem meteórica, pelo Partido Comunista Húngaro na legalidade. É uma passagem meteórica, 133 dias, a derrota vem, e nesse processo, o grande dirigente húngaro, o principal secretário-geral do Partido Comunista Húngaro, que se chama Béla Kun, percebe que o Lukács é o grande oponente político. Porque o Béla Kun, que era um cara muito vivo para fazer a luta política, sabe aquele cara que é um bom aparatico, que é um bom burocrata de partido, sabe o que falar na hora certa, sabe quem é o cara para fazer aliança, né? O Lukács é o contrário. O compromisso com o Lukács é a verdade, ele fala o que ele está pensando a todo momento, defende com argumentos. Então ele é um cara muito incômodo para o Béla Kun. E o Béla Kun decide se livrar dele, deixando ele para organizar o Partido Comunista Húngaro na ilegalidade em Budapeste. Pessoal, o que significa isso? Budapeste, naquela época, era muito menor do que hoje.
Hoje, Budapeste é muito pequenininha. Vocês foram para lá, vocês vão ficar impressionados como a cidade é pequena. O lugar, vamos dizer assim, aonde a classe média e aonde a classe alta mora em Budapeste, é assim, ó, é uma margem do rio que desce por uma colina e sobe a outra margem do rio. O rio faz um S assim. É isso. De qualquer ponto, você enxerga todas as partes da cidade que importam. E era aí que Lukács vivia, que a classe média vivia, que o Bela Bartók vivia, que todo mundo vivia. Lukács era um cara conhecidíssimo, ele já tinha sido membro da direção do Teatro Nacional Húngaro, que é o Teatro Municipal de Budapeste. É lindo o prédio, tem até hoje, é lindo o prédio. E ele já tinha feito várias encenações de Ibsen, de Shakespeare, ele era um cara conhecido na cidade. Deixar ele para organizar o partido na clandestinidade é deixar para ser morto. Era certo que ele seria preso. A coisa, para vocês terem uma ideia, era tão escandalosa, que um dia o chefe da polícia procurou o pai do Lukács e disse para o pai do Lukács: olha, diga para o seu filho não dormir aqui, porque senão ele vai ser preso, porque a gente sabe que ele está dormindo. Ele só não foi preso, tá certo, porque o pai dele era um cara que era em Budapeste, então, tá certo? Enfim, ele consegue, depois de um certo tempo, a autorização de Moscou, da Terceira Internacional, para sair de Budapeste para Viena e tentar, de Viena, manter a organização do Partido Húngaro na clandestinidade. Então ele continua vinculado ao Partido Húngaro, mas agora em Viena como exilado. E a vida de exilado, pessoal, era barra pesadíssima. Conspiração o tempo inteiro, esperando que a Revolução fosse estourar novamente para voltar para a Hungria. Claro que a Revolução não estava para acontecer, pior ainda, né? Um pouquinho para frente você começa a ter a ascensão do nazifascismo. Então veja, o cenário era um cenário de derrotas, uma guerra fratricida, uma luta fratricida no interior do Partido Comunista Húngaro, uma coisa medonha. O Bela Kun tem acusações sérias, que o Bela Kun começa a roubar dinheiro do partido para ele próprio, né? O Lukács denuncia isso na Terceira Internacional, é uma briga, tá certo? Nesse meio tempo, o Lukács casa com uma menina que é complicadíssima, a vida pessoal dele também vira uma vida bem caótica, tá certo? E nessa ida dele para entrada do Partido Comunista e ida para Viena, duas coisas importantes acontecem. Primeiro, ele deixa de assinar Von Lukács, vira Lukács, abandona o título de nobreza e decide que não vai pegar mais nenhum dinheiro do pai dele. Então ele sai da casa do pai para ir para Viena com o terno, a roupa do corpo e 2 malas de livro. É isso que ele leva para o exílio, certo? Então, além de toda a dureza de uma vida, né, no exílio, num partido que está se fragmentando, além da dureza de uma vida no exílio de um comunista, né, num contexto de derrotas revolucionárias sérias, chegadas do nazifascismo, ainda tem o problema da vida pessoal. Ele passa fome, ele mora em lugares horríveis, né, não tem o menor conforto. Quer dizer, tudo isso para um cara como o Lukács, para todo mundo já é uma coisa complicada. Para um cara como o Lukács, que estava acostumado com o conforto que tinha, era uma coisa mais complicada ainda. Bom, nesse momento em Viena, ele, além de fazer a militância, ele volta a estudar seriamente, tá certo? Volta a estudar seriamente. E ele vai publicar, como resultado desses estudos, o livro que talvez seja o livro mais famoso dele, que vai ser História e Consciência de Classe. História e Consciência de Classe é um conjunto de ensaios. Os ensaios são muito diferenciados entre si, porque é o momento que o Lukács está evoluindo. Então, você percebe que tem um processo de evolução, né, que articula esses ensaios. São ensaios que têm algumas coisas interessantes, mas são ensaios muito mais hegelianos do que marxistas. O Lukács, depois de 67, depois eu conto essa história para vocês, ele vai dizer: olha, o livro tem coisas interessantes, mas o principal defeito é que é um livro idealista, é um livro hegeliano. Este é o principal defeito, né? E de fato é. O fato é que esse livro tem uma enorme repercussão. A Terceira Internacional condena o livro como idealista, que de fato é, tá certo? E a escola de Frankfurt está começando a se montar nesse momento, começando a se estruturar nesse momento. Tem nesse livro História e Consciência de Classe um dos seus referenciais fundantes, tá certo? Bom, Lukács, então,
publica um segundo livro. Primeiro tinha sido a estética de base kantiana, lembra? Publica um segundo livro que tem repercussão europeia, né? Ele está, isso aí em 23, portanto ele está 23, ele está com 38 anos de idade, tá certo? Ele já não é mais um jovenzinho, né? É isso mesmo, 23 com 15, 38 anos de idade. E ele, bom, tá certo? Vem a crítica de toda a Terceira Internacional, ele percebe de fato que esse livro é um equívoco e decide voltar a estudar. Nesse momento também, ele sofre uma derrota política profunda. Não interessa contar isso muito em detalhes para vocês, que não vai ter uma interferência muito grande na vida dele, mas tem uma derrota política profunda. Ele perde para o Bellacum todas. Bellacum ganha de 10-0 contra ele. E ele decide, então, que politicamente ele não era grande coisa e que aonde ele podia colaborar era do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista de desenvolver a teoria, de desenvolver o marxismo. E ele começa, então, a estudar o marxismo, volta a estudar Marx e continua estudando estética. Olha que legal. Em 1922, o fascismo toma o poder na Itália. Em 1931, o Hitler vai se tornar primeiro-ministro e em 1933 é o nazismo para valer pela Alemanha. Em 28, veja, entre 22 e 23, em 28 e 29, o Lukács percebe que não dá mais para permanecer em Viena, que não dá para ir para a Alemanha, porque o fortalecimento do nazismo e os problemas internos do Partido Comunista Alemão era complicado para lá. Voltar para a Hungria também não dava, porque a direita fascista húngara estava crescendo muito e ele era procurado pela execução dos oito soldados, e o resultado disso, então, que ele decide para Moscou. Ó, nesse momento que ele decide para Moscou, ele está acabando de travar um sério debate com Brecht acerca de qual é a função da obra de arte. Veja, esse é um debate interessantíssimo. Eu nunca estudei estética, provavelmente não vou ter tempo de estudar estética, então não sou capaz de dizer para vocês o fundamental desse debate, mas é um debate que polariza a esquerda europeia que está discutindo a questão da estética. Tem uma repercussão enorme. São artigos, um escreve um artigo respondendo para o outro. Esses artigos foram coletados, precisa ter uma edição em inglês, organizada por um cara chamado David Pike, que é um traidor dos caxianos, tá certo? É um cara que foi para a direita. Mas esse livro do David Pike é muito interessante. Ele organiza todo o debate, faz uma intervenção, faz uma organização, uma apresentação interessante desse debate. Bom, enfim, tá certo? O Lukács, então, tem, digamos, um outro momento em que ele tem uma importância intelectual em escala europeia reconhecido, né? E ele vai para Moscou e chega em Moscou e é recebido muito friamente. A direção da Terceira Internacional e o Partido Comunista Soviético tem uma opinião muito ruim acerca do Lukács. Criou problemas na Hungria e escreveu história de consciência de classe, no exílio, atrapalhou o trabalho do Bellacum quanto pôde, depois ele foi várias vezes para a Alemanha, vai para a Alemanha, questiona as principais orientações políticas, tem um debate com o Brecht que só fortalece a direita, porque era assim que pensava, só fortalece a direita. Esse cara é muito complicado. Então, para vocês terem uma ideia, dão para ele um apartamento. Lembra que na União Soviética, nos anos 30, 20, 30, depois também, nos anos 20, de uma forma muito aguda, o problema laboratório era muito sério. Dão para ele um apartamento absolutamente caindo aos pedaços que ninguém mais queria. E naquele momento, na União Soviética, se comia o cartão de racionamento, não dando cartão de racionamento para ele. E o resultado disso é que ele tem que ficar na escadaria do Hotel Internacional, que era o hotel onde ficavam os delegados internacionais da Terceira Internacional, não russos da Terceira Internacional. Ele ficava pedindo ajuda, pedindo esmola de cartão de racionamento para comer, tá certo? A essa altura, esqueci de contar para vocês, em Viena, ele vai casar, separa daquela mulher, daquela menina, que era uma revolucionária de 1905 da Rússia, mas uma menina muito complicada, o amor deles não anda, e ele acaba se apaixonando pela Gertrude, que vai ser um grande amor da vida dele. A Gertrude já tinha um filho, János, ele adota o filho, fica sendo o filho que ele teve durante a vida, ele não teve nenhum outro, e aí ele vai então para Moscou com a Gertrude e com o János. Nessa circunstância de não ter
cartão de racionamento para comer, certo? O Victor Serge, que é um revolucionário mexicano, tem livros incríveis. Um desses livros chama Memórias de um Revolucionário. Ele tem uma cena que ele conta do Lukács na escadaria do Hotel Internacional, esmolando o cartão de racionamento, tá certo? E o Victor Serge tem um outro livro lindo, além de Memórias de um Revolucionário, que chama O Ano 1 da Revolução Russa, que é um livro maravilhoso, tá certo? Os dois livros foram editados no Brasil, na estante virtual certamente vocês conseguem. São livros lindos. Veja, ele chega em Moscou, tá certo? Nessas circunstâncias, e o Partido Comunista Russo decide mandar ele para um lugar que ele não tinha chance de atrapalhar ninguém. Para onde? Veja, quando fica claro para o Lenin que eles vão vencer a guerra civil contra os brancos, naquele inverno de 20 para 21, aí fica claro que o governo bolchevique vai resistir à guerra civil. O Lenin pega o principal estudioso de Marx e de Engels do Partido Comunista Russo, que é o cara chamado Ryazanov, e diz para o Ryazanov, ó, vai para a Europa, dá ouro, porque o dinheiro russo naquela época não valia mais nada, tá certo? Dá ouro para ele, barras de ouro, vai para a Europa e compra tudo que for manuscrito de Marx que você encontrar. Veja, a gente está falando 1920, Marx tinha morrido em 1883, o Engels morre, eu não me lembro agora, 95, se não me engano, não é isso? Então veja, fazia muito pouco tempo que eles tinham morrido. Os filhos estavam vivos, a família estava viva, os amigos que trocaram carta, tinha muito material ali. E o Ryazanov sai comprando tudo que ele consegue comprar e volta para Moscou para organizar o Instituto Marx e Engels. E a tarefa do Ryazanov, que o Partido Bolchevique designa para ele, é de editar as primeiras obras completas do Marx e do Engels. Porque vocês terem uma ideia, naquela época, você não conseguia encontrar para ler, eu diria, muito do que hoje a gente considera fundamental do Marx e do Engels. Muitas coisas nem sabia que existia. Por exemplo, os manuscritos de 44 não se sabia que existia. A ideologia alemã não se sabia que existia. A Sagrada Família tinha sido editada em 1845, 46 e nunca mais foi editado, não existia mais. O 18 de maio existia sob a forma de artigos de uma coletânea na Alemanha, nunca mais tinha sido editado. O Manifesto do Partido Comunista se achava com uma certa frequência. O primeiro volume do Capital se encontrava com mais frequência, mas o segundo e terceiro praticamente não mais. Então, eu diria para vocês, o que para nós hoje é o beabá da obra do Marx e do Engels, naquela época nem se sabia que existia, tá certo? A questão judaica nem se sabia que existia. Então, veja, quer dizer, a questão judaica se sabia que existia, mas nunca mais tinha sido editada, tinha sido editada em 44, nunca mais foi editada, tá certo? Então, veja, a função do Ryazanov era organizar as obras completas do Marx e do Engels. Então, o Lukács chega lá e o Ryazanov fica puto, enfurecido. Ele tem um encontro com o Comitê Central, o Ryazanov era do Comitê Central, e faz um desabafo numa reunião do Comitê Central. Eu não aguento que vocês transformem o Instituto num depósito de pessoas problemas. Não dá para ser assim, aqui é um lugar de trabalho sério. Chega de ficar mandando herege, né? Então ele manda o Lukács fazer aquilo que não tinha a menor importância, só para o Lukács não encher o saco de ninguém. Manda o Lukács trabalhar num bolinho de manuscrito do Marx, amarrado com uma fita rosa, toda já descolorida pelo tempo, que estava no armário que ninguém dava a menor bola. Lukács nasceu, tá certo? Voltado para a rua, nasceu com uma sorte, eram os manuscritos de 44. O Lukács vai ser o primeiro cara que vai ler os manuscritos. E os manuscritos têm um impacto no Lukács fortíssimo, porque aquilo que o Lukács já vinha de uma forma mais intuitiva, desenvolvendo na sua cabeça, que a obra do Marx não era uma economia, uma historiografia, uma sociologia, uma história da literatura, uma estética, né? Não é isso. A obra do Marx é uma concepção de mundo nova e que por causa disso vai tratar de todos os assuntos, mas não dá para
plano científico burguês, que você tem ciências isoladas, cada um tratando de um objeto isolado. Não é assim que o Marx vai tratar o mundo. Ele começa a perceber que a obra do Marx, veja, é algo muito mais genial. E nesse texto de virada do Marx, quando Marx está deixando de ser hegeliano para se transformar num democrata radical e em seguida no comunista, né? Nesse momento de virada, está ficando claro como é que se faz a virada. A descoberta do trabalho como categoria fundante, o processo da alienação fundado no trabalho. Veja, e isto possibilita o Lukács ser, então é isso, ó, o Marx tem uma outra forma de pensar. Sobre isso no curso eu vou falar bastante, tá certo? Vou desenvolver essa tese do Lukács com mais vagar. Então veja, a descoberta, lê os manuscritos de 44, propor uma organização dos manuscritos, porque se vocês já leram o manuscrito numa boa edição, vocês vão perceber que os manuscritos têm página faltando, tem página que não se sabe exatamente qual é a sequência, tá certo? E ele organiza faz a primeira proposta de como organizar aquele material. Aí dá para o Riazano vai trabalhar esse material e vai ser publicado em 1932. Então veja, o Lukács tem uma sorte medonha, porque se fosse fazer qualquer coisa que o Riazano julgava importante, não teria encontrado os manuscritos nessas circunstâncias e não teria tido o impacto, provavelmente, que teve na vida dele. Veja, a partir daí começam os momentos mais complicados politicamente da vida do Lukács. Eu não sei se dos mais complicados, talvez tenha outros mais complicados, mas certamente muito complicado. O stalinismo vai se consolidando, tem o racha entre o stalinismo e o trotskismo. Vamos dizer assim, um dos pontos decisivos desse racha era se seria ou não possível construir o socialismo em um só país, lembram disso? E o Lukács apoia a vertente stalinista. Quando vem os grandes processos de Moscou, o Lukács apoia os grandes processos de Moscou. Apesar do Lukács ter sido preso na Lubyanka, que era a principal prisão política em Moscou, e ter passado, eu me lembro, mas foram 3 meses preso, né? Apesar de ele ter sido preso pelo stalinismo, e apesar do filho adotivo dele, Pianossi, ter sido mandado para um campo de concentração na Sibéria, o menino volta de lá com o braço paralisado pelo frio, né? Então, apesar de tudo isso, apesar do Lukács, numa bela noite, ter pego todos os livros de romance ocidental que ele tinha na casa dele, no apartamento dele em Moscou, colocar em 2 sacos e jogar no rio que atravessa Moscou, porque estava crente que ele ia ser preso em seguida, e ter autores como Flaubert, Dostoiévski isolado na sua biblioteca, mostrava que você era um agente do imperialista, um agente do imperialismo, tá certo? E portanto era condenado à morte, recebia um tiro na nuca, né? Então veja, neste momento, tá certo? Ele tem uma perseguição, sofre uma perseguição do stalinismo forte, mas ele está convencido, e vai ficar convencido até o final da vida dele, que aquilo está indo para o socialismo, que aquilo é um socialismo, apesar das suas deturpações, e que o pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo, e que, portanto, tem que apoiar a União Soviética. Então, veja, ele fica dentro do campo, politicamente, ele fica dentro do campo stalinista, com fortes divergências dentro desse campo. E ele vai, o quanto ele consegue defender as divergências, os pontos de vista divergentes que eles têm em relação ao stalinismo, de dentro do stalinismo. Veja, para não parecer que isso era uma coisa, enfim, para não parecer que é muito pior do que já é, tá certo? Que certamente é algo muito ruim, vocês têm que lembrar que o Gramsci, que nesse momento também ainda está vivo, tá certo? Que o Gramsci também era stalinista, que no racha que teve no interior do Partido Comunista Italiano, o Gramsci ficou com os stalinistas, e o Gramsci apoiava o Stalin. Então veja, naquele momento, tá certo? Digamos assim, o Lukács não estava sozinho nessa opção que estava fazendo, mas fez. Veja, como é que vai ser a trajetória do Lukács durante a vigência do stalinismo na União Soviética? Complicadíssimo, porque ele vai apoiar o Stalin. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, aí não tem a menor dúvida, o Stalin salva a humanidade do Hitler, porque o Stalin derrota, né, as tropas nazistas em Stalingrado. O que
que não é verdade, historicamente não é verdade, tá certo? O que de fato vira a guerra não vai ser a entrada da Rússia na guerra, né? Quando a Alemanha invade a Rússia em 41, não é aí que é a virada da guerra. A virada da guerra é quando os Estados Unidos entram na guerra. Isso de fato vira a guerra, tá certo? Mas enfim, tá certo? A ideia de que o Stalin salvou, né, a Europa do fascismo, que faz parte da propaganda stalinista, ou seja, ele compra isso inteiramente. E ele vai, durante a guerra, escrever 2 livros, que são 2 livros interessantíssimos e que mostra bem como é que era a relação dele com o contexto político na União Soviética. O primeiro livro é um livro de combate que se chama A Destruição da Razão. É um livro que ele se propõe a elucidar a seguinte questão: como que uma nação que teve Goethe, Beethoven, Hegel, é capaz de dar no Nietzsche, no Heidegger e no Hitler? Como que é possível isso? Ele vai investigar o desenvolvimento do irracionalismo alemão. É uma obra interessantíssima, certamente é uma das obras de história da filosofia alemã, filosofia alemã contemporânea, de Hegel para cá, de Kant para cá, mais interessantes. Mas nesta obra ele faz elogios ao Stalin absolutamente descabíveis. Stalin vira um grande filósofo, um grande pensador, dá certo, um dirigente, que é obviamente uma enorme besteira. A gente lê A Destruição da Razão hoje, é uma obra que a gente aprende enormemente, porque é uma obra de um conhecimento filosófico, um domínio do tema, uma coisa invejável. É uma obra, eu considero dispensável até hoje. Mas os elogios que ele faz ao Stalin, ao stalinismo, é uma coisa que não tem como não provocar, dor de estômago nos lucachianos, mas de carteirinha, tá certo? Porque é uma coisa muito, muito, muito violenta. E ao mesmo tempo, ele está escrevendo um livro que se chama O Jovem Hegel, que é um livro voltado para combater uma das principais teses do stalinismo acerca da obra de Marx. Uma das teses que o stalinismo defende é que entre Hegel e Marx não tem nada a não ser uma ruptura. Marx não aproveitou nada do Hegel, rompeu em toto com o Hegel. E o Lukács vai dizer: isso não é verdade. O Marx incorpora descobertas fundamentais realizadas pelo Hegel. Incorpora no sentido crítico revolucionário, mas incorpora. Então, ele vai escrever uma obra que se chama O Jovem Hegel e os Problemas da Sociedade Capitalista, em que ele vai mostrar a relação que existe entre o desenvolvimento do principal do Hegel, que é até a ciência da lógica, e como isto contribui para a obra do Marx em seguida. Esse também é um texto fenomenal, e aí a gente não tem os elogios ao stalinismo, etc. Então, essa é o Jovem Hegel é uma obra apaixonante, tá certo? A hora que vocês puderem ler, vocês vão ficar encantados. É incrível, de fato a obra é fantástica. Veja, só um detalhe importante: na Destruição da Razão e no Jovem Hegel, a gente vai ter uma virada de estilo importante no Lukács. O Lukács começa a escrever mais simples, o texto dele começa a ficar mais direto, começa a ficar mais fluida a leitura, né? Ele começa a escrever mais simples, tá certo? Isso vai ser uma virada importante na vida dele. O Lukács é um cara que sempre escreveu muito bem, né? O Lukács não é um cara que escreve mal, escreve muito bem, mas o estilo dele agora começa a ficar um estilo mais simples, um estilo mais fácil da gente ler, né? Eu diria que nenhum de nós aqui nessa sala, se fizer uma leitura cuidadosa do Jovem Hegel, da Destruição da Razão, vai ter problemas de forma para compreender. Pode ter problemas de conteúdo, mas problemas de forma não vai ter, né? O que ele está dizendo ali é muito claro. A gente é até capaz de entender o que a gente não está entendendo, tá? A gente é capaz de transformar o que não está entendendo em pergunta. Por que ele está dizendo isso? O que quer dizer isso? Né? O que ele quer dizer com esta frase ou com este parágrafo? Não é aquela coisa que você fala: Bárbara, não entendi nada, o que ele está dizendo aqui? Não é assim, né? O texto do Lukács começa a se aproximar do texto do Lukács maduro. Veja, essa trajetória muito tensionada
continua muito tensionada quando termina a Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho, o Exército Soviético, expulsando o exército nazista, o exército alemão, vai ocupando todas aquelas áreas da Europa Oriental que tinham sido ocupadas pelo exército alemão ou por seus aliados. E uma dessas áreas da Europa Oriental é a Hungria. Então a Hungria passa a fazer parte do que depois vai ser chamada cortina de ferro, lembra? A Europa Oriental, que são aqueles países da Europa aliados à União Soviética. A Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Iugoslávia. Esses países, então a Hungria está aí dentro. Veja, ele volta para uma Hungria que não fez uma revolução proletária, que não teve uma revolução socialista. A Hungria entra no bloco socialista porque o Exército Vermelho conquista a Hungria, mas você não teve um levante de massas que derrotou a classe dominante, não foi isso. E vai se montar um governo na Hungria que vai ser um governo pró-soviético, mas um governo que tem que conviver com uma classe dominante que não foi historicamente derrotada e por uma classe de trabalhadores que não tem a força histórica para derrotar a sua classe dominante. E a classe dominante húngara começa a ver no Lukács um cara muito interessante. Primeiro, porque é sem dúvida alguma o grande intelectual húngaro do século XX, já naquele momento histórico. Segundo lugar, porque é um stalinista, mas um stalinista que só cria problema para os stalinistas. Então o Lukács passa a ser, digamos assim, foco das atenções da classe dominante húngara que compunha a direita húngara contra o governo soviético. E o governo soviético pró-stalinista começa a ver no Lukács, ou continua a ver no Lukács, um stalinista muito complicado. Então, quando ele chega na Hungria, imediatamente o governo húngaro abre um processo contra ele, é o famoso primeiro processo do Lukács. Ele vai ter mais dois, tá certo? E nesse momento, ser processado pelo stalinismo é muito grave, porque entre ser processado, ser condenado e ser fuzilado é uma linha política muito fina, tá certo? A vida dele corre perigo. Nesse momento, novamente, para colocar o Lukács no lugar que não atrapalhasse ninguém, o Lukács ganha a sua primeira cátedra na universidade. O Zé Paulo tem uma frase, mais do que uma frase famosa, ele disse que se o governo czarista tivesse dado um cargo na universidade para o Lenin, para o Trotsky, para os revolucionários de 17, a revolução não tinha acontecido nunca, tá certo? A universidade de fato é uma fábrica de triturar revolucionários e transformar os revolucionários em burocratas, de fato, isso é indiscutível, Veja, o que vai acontecer? Isso é incrível. O Lukács recebe um posto na cátedra de estética da Universidade de Budapeste, coisa que ele nunca quis, tá certo? Agora, só que quem se matricula no curso dele recebe uma marquinha vermelha nos órgãos de segurança do Estado. Então ele tem que dar aula para receber o salário para salas vazias, porque ninguém se inscreve. Ele fala horas, dá aula de estética durante horas, com a sala vazia, para receber o salário dele. Nesse momento, um grupo de jovens estão se aproximando dele. Um deles vai ser o Messados, o outro vai ser a Agnes Heller, mas tem o Félix Ferro, o Georg Marx, são jovens. O Messados 29 para 45, quanto que dá? Dá 30, tem 16 para 17 anos de idade. Molecotes, tá certo? Meninos. Espero que ninguém tenha 16, 17 anos aqui, tá certo? Meninos, tá certo? E o resultado disso, veja, é que a relação que eles têm é muito curiosa. O Lukács abre as janelas da sala de aula e eles ficam sentados do outro lado da sala, anotando tudo que o Lukács fala, depois vão para o apartamento do Lukács para discutir com o Lukács. É assim que a coisa rola. Mas imagina dar aula para salas vazias. Ele vai fazer isso durante 2 ou 3 anos, tá certo? O Lukács, essa é uma loucura, não desperdício, uma coisa, Veja, ele consegue sobreviver ao primeiro processo, em larga medida, porque ele enfia o rabinho entre as pernas, faz uma autocrítica que muita gente diz que ele não deveria ter feito, mas ele faz uma autofire, se refugia numa propriedade um parente da irmã dele, fora de Budapeste, fica escrevendo, estudando estética, tá certo? Se afasta do burburinho,
veja, consegue sobreviver até que vem a Revolução Húngara de 1956. Existe nesse movimento, na década de 50, no interior dos partidos comunistas dos países da Europa Oriental, tem vários movimentos dizendo: olha, não dá para ser assim, não dá para a gente ficar produzindo riqueza aqui para construir a União Soviética. Nós temos que, de fato, dar os primeiros passos de construção do socialismo aqui, tem que possibilitar uma maior presença da classe operária, dos trabalhadores, dos estudantes no poder, etc. Tem uma certa efervescência de crítica ao stalinismo, dizendo: olha, nós temos que avançar em direção ao socialismo, não vai ser assim. E em 53, vocês se lembram? Não, em 53 o Stalin morre, tá certo? Isso, em 53 o Stalin morre, e você tem as notícias, né, de que, olha, com a morte do Stalin, a mão direita do Stalin para a repressão, que é o Beria, é morto numa reunião do Comitê Executivo do Comitê Central, da direção executiva do Comitê Central, sai do Kremlin, morto, claro, né? Enrolado num tapete, tá certo? Aquelas coisas de conspiração, né? E a notícia que morreu Stalin, morreu Beria, que as coisas deveriam melhorar, começa a preparar um pouco o clima do que vai ser o 20º Congresso da União Soviética. Lembra em 56? Que vem o Khrushchev para fazer denúncia dos crimes de Stalin, do culto à personalidade, etc. Né? Nesse processo, você tem também um movimento, digamos, de renovação dos partidos comunistas da Europa Oriental, e na Hungria especificamente começa uma discussão muito intensa e se cria em Budapeste um ciclo de discussão que se chama Ciclo Petossi, que vai publicar uma revista. O editor dessa revista é o Messaggio, e ao redor desse núcleo de discussão e desta revista vai surgir um movimento de massas que vai ser a Revolução de 55, 56. Veja, quando o governo pró-União Soviética, né, o governo stalinista, é derrubado por esta rebelião e se monta o outro governo, trazem o Lukács para ser ministro da Cultura de novo, comissário do povo para a cultura, e o Lukács vem, tá certo? E esta vinda do Lukács significa duas coisas. Primeiro, que eles vão manter uma postura pró-União Soviética, senão o Lukács não viria. Segundo lugar, que eles vão ter uma postura pró-União Soviética, mas uma postura pró-União Soviética diferente. O Lukács sinalizava a opção do governo revolucionário na Hungria de não abandonar o bloco soviético, mas de negociar uma outra relação com a União Soviética. Veja, a pressão da União Soviética vai crescendo, e no interior do governo começa a surgir a seguinte questão: ou a gente abandona o campo soviético para contar com o apoio dos países capitalistas ocidentais, ou então a União Soviética vai invadir a gente não vai ter como resistir. Neste processo, o governo húngaro decide abandonar o Pacto de Varsóvia, que era o acordo militar da União Soviética com os países do bloco soviético, e ao decidir abandonar o Pacto de Varsóvia, não significa entrar na OTAN, que era a organização militar, né, da Europa Ocidental mais dos Estados Unidos. Não significava entrar na OTAN, mas significava abandonar o bloco soviético. Nesse momento, o Lukács renuncia ao governo, sai do governo. Não demoram semanas, tá certo? Os tanques soviéticos vêm, prendem, tem um massacre em Budapeste, centenas de pessoas são mortas, e o resultado disso é que o Lukács, todos os participantes do governo revolucionário são presos, o Lukács inclusive. São levados para a Romênia, são muito bem tratados, são presos no castelo, continuam com as suas esposas, tá certo? É uma prisão muito civilizada, a não ser por Nagy, que era o principal, que era o presidente do governo revolucionário, o principal dirigente, que tem um tiro, que é fuzilado, né? Tem um tiro na nuca, né? Recebe um tiro na nuca, mas são muito bem tratados. E, bom, quando o Lukács volta para Budapeste, ele volta mais sujo do que pau de galinheiro, tá certo? Não só era um stalinista complicado, mas agora mostra como o stalinista complicado de fato é um trotskista enrustido. Então, quando ele volta, tá certo? Ele volta num contexto em que o Khrushchev, que faz as denúncias do Stalin, dá um certo momento de liberalização, mas em seguida a burocracia soviética se reorganiza, aperta as craveiras de monstro, e o Lukács volta para
para Budapeste no momento em que a pressão está aumentando de novo. Ele vai ter o segundo processo, tá certo? De novo, ele tem a mesma estratégia, sai do debate, não dá entrevista, vai para essa casa de campo, fica lá, tá certo? Não provoca o partido, né? Consegue sobreviver. E neste momento, ele começa a preparar o que vão ser as grandes obras da vida dele, né? Que vai ser a estética, e aquilo que ainda ele não sabe que vai ser ontologia, mas que vai virar ontologia. O que está acontecendo? Veja, 56, ele já está com 69 anos de idade, né? Com 71 anos de idade. Ele já não é mais um jovem, né? Ele sabe que não vai durar muitos anos mais. E ele decide escrever, sistematizar as investigações acerca da estética que ele vinha fazendo desde a juventude. Ele está absolutamente convencido que é possível desenvolver uma estética com base marxista e que essa estética com base marxista é muito superior a todas as estéticas produzidas, desde as estéticas gregas até as estéticas contemporâneas do século XX. Ele está convencido disso. E ele decide escrever a estética, que seria uma obra em 3 grandes volumes. Como material preparatório, ele vai publicar um texto que se chama Introdução a uma Estética Marxista, que de introdução não tem nada, tá certo? É muito mais difícil esse texto do que a estética, né? É um texto de uma investigação técnica extremamente sofisticada acerca da categoria da particularidade nos grandes filósofos do idealismo alemão. Ele está estudando a particularidade em Fichte, em Schelling, em Hegel, em Kant. Veja, e ele está fazendo a investigação da particularidade porque ele está convencido que a categoria central da estética é a categoria da particularidade. É na particularidade que se dá a concreção estética. Então, veja, para ele escrever a estética, ele vai fazer um estudo dessa ordem aos 71 anos de idade. Ninguém está falando do cara de 40 anos de idade, certo? 71 anos de idade. Publica essa obra e começa a redigir a estética. Ele termina o primeiro volume da estética. A edição mais conhecida desse primeiro volume é a edição da Grijalva, que foi publicada em quatro tomos, tá certo? Esses 4 tomos é o primeiro volume, seria o primeiro volume de uma estética que teve mais 2 volumes. Quando ele está terminando de escrever a estética, ele decide, quando ele está terminando de escrever o primeiro volume da estética, ele decide parar de escrever a estética. E ele decide começar a redigir uma ética. O porquê que ele resolveu fazer isso, eu nunca encontrei uma explicação aceitável. As explicações nunca me convenceram. Assim, já conversei com o Guido Aldrini, Nicolas Tertullian, Messados, que conviveram com o Lukács nesse momento, que certamente discutiram isso com o Lukács. O que eles dizem é o seguinte: o Lukács estava convencido que a questão estética era menos importante que a questão ética, e que discutir a ética era uma forma de discutir o que seria uma forma de discutir, vamos dizer assim, as mudanças imprescindíveis para superar as deformações do socialismo na União Soviética. Algo assim, tá certo? Agora, por que ele não fez isso via estética? O que vai ser via ética? O que naquele momento, tá certo? Vai que tem alguma carta dele para o Messados, alguma carta não publicada dele para o Tertullian ou Aldrini, que explica isso melhor. Vai que tem alguma explicação. Eu desconheço uma explicação que dê conta dessa mudança, porque, veja, é abandonar um projeto de uma vida para começar um projeto que não é inteiramente novo, mas não é exatamente a continuidade da estética, tá certo? Ele começa, nesse momento que ele está para publicar a estética, morre a Gertrude, o amor da vida dele. Se vocês lerem a dedicação da estética, a dedicatória da estética a Gertrude, é de rachar o coração. São 4 linhas, ele vai dizer: planejava dedicar as obras sistemáticas da minha vida a Gertrude, companheira de toda a vida, hoje só posso dedicar a sua memória. Que coisa, que coisa. Ele fica muito triste, e passa a ter uma vida, ele já era um ermitão, tá certo? Ele nunca foi um cara de ter uma vida social muito intensa, mas passa a ter uma vida muito solitária.
tem uma secretária que datilografa o que está escrevendo, tem uma empregada, não é exatamente uma empregada, metida pelo Estado, uma funcionária que vai lá para fazer comida para ele, lavar roupa, etc., montar a casa. Mas as pessoas que convivem a casa deles, que a casa vai ficando cada vez mais suja, cada vez mais largada, o escritório dele é o único lugar que tem vida na casa, o resto vai ficando aquela coisa mais abandonada, né? E nesse momento, ele trabalha 8 horas por dia, ele escreve 8 horas por dia, certo? Então ele está lendo um pouco agora, quem está estudando para escrever a ética, está lendo um pouco o que ele estudou, tá certo? Foi até esse momento da vida, agora ele está escrevendo, né? E se vocês têm 2 fotografias dele, desse momento da vida, que é muito impressionante, ele está em frente à escrivaninha dele. A escrivaninha dele é algo assim, ó, mais ou menos dessa largura, assim, e mais ou menos desse comprimento, talvez um pouquinho menor, né? E tem uma cadeira de treliça, assim, daquele palhinha, né? Que é onde ele trabalha. E ele tem os papéis que ele está escrevendo, alguns livros em cima da mesa, e ele tem, fazendo um perímetro da mesa, ele tem vários papéis, blocos de papel, desse tamanho mais ou menos, com peso em cima de cada um, tá certo? Isso é a ética que ele está escrevendo. Então ele vai fazendo anotação, vai escrevendo, fazendo anotação, vai escrevendo, e ele vai acumulando isso. E o que era para ser uma pesquisa, digamos assim, que não levaria muito tempo, começa a se prolongar pela década de 60. Ele morre em 71, junho de 71. Ó, no começo da década de 60, acontece uma outra coisa interessantíssima na vida dele. Quer dizer, a outra não é tão interessantíssima, a morte da Gertrude, não é tão interessante assim. Mas acontece algo interessante, cai na mão dele uma obra de um filósofo alemão idealista, porém racionalista. Não era do irracionalismo, do idealismo irracional do Heidegger, do Nietzsche, tá certo? Chamado Heidegger. E a obra se chama Ontologia. Ele fica encantado. Ele escreve uma carta para o editor alemão dele, chama Frank Bensler, está vivo, está velhinho, mas está vivo ainda. Dizendo: Bensler hoje descobriu uma linda palavra, a palavra ontologia. Até esse momento, o Lukács está utilizando ontologia no sentido mais tradicional do termo. Ontologia é meio que sinônimo de metafísica. Ontologia é aquilo que se fez na Idade Média. E o Hartmann vai argumentar que não é isso. O Hartmann vai argumentar que a ontologia é uma parte da filosofia que trata da seguinte questão: por que o mundo é assim e não é diferente? Toda vez que você tem uma explicação filosófica acerca da totalidade do mundo, você está fazendo ontologia. Isto que é ontologia. Ontologia significa estudo do ser, tá certo? Ciência do ser. Isto que é ontologia. Ontologia é explicar por que o mundo é assim, não é de outra forma. Por que as coisas são assim e não são de outra forma. E toda vez que você tem uma explicação que é capaz de explicar o mundo ao longo da história, você tem ontologia. Então você tem ontologia em Parmênides, você tem ontologia em Aristóteles, você tem ontologia certamente na Idade Média, mas você vai ter ontologia durante o período moderno de uma forma complicada, porque não tem nenhuma teorização explícita acerca da ontologia, mas você tem uma concepção de mundo, certamente você vai ter uma ontologia em Hegel, certamente você vai ter uma ontologia em Marx. A partir deste momento, ele começa a escrever acerca dos fundamentos ontológicos do valor, de onde que saem os valores, o bem, o mal, o ruim, o bom, o belo, o feio, e até de onde vão sair os valores estéticos, de onde vão sair os valores éticos. Os fundamentos, ou seja, como é que o ser humano necessariamente cria valores, como que é o processo de gênese e desenvolvimento dos valores, inclusive os valores éticos. O Lukács vai dizer: olha, quais são os fundamentos ontológicos dos valores éticos? E para descobrir esses fundamentos, ele começa a ter que investigar como é que o ser humano se reproduz como ser humano, criando valores. Então ele tem que escrever uma teoria acerca de como que a humanidade se desenvolve, como que a humanidade se reproduz ao longo do tempo. Então ele pega o Marx, trabalho com a teoria fundante, pega o Capital do Marx, o trabalho, a eterna necessidade, etc, né? O famoso capítulo 5º, aquele famoso segundo parágrafo do capítulo 5º, ao transformar a natureza, né? Os homens transformam a sua própria natureza de ser humano, de ser social,
social, e a partir daí ele começa a estudar, olha, como é que o ser humano se reproduz? Se reproduz assim, ó, trabalho, categoria fundante, vai transformando, vem a propriedade privada, vem o Estado, vem as classes sociais, com isso vão aparecendo, né, as formações ideológicas mais primitivas vão se desenvolvendo, né, as formações ideológicas mais complexas, e aí neste processo todo, o ser humano, ao mesmo tempo que vai se desenvolvendo, vai gerando também obstáculos futuros ao seu próprio desenvolvimento, o processo de alienação, ele tem um manuscrito na mão de quase 1000 páginas, que vai se chamar Parodontologia do Ser Social, em alemão, em italiano, Parodontologia della Ética Sociale, né? Que deve ser lançado pela 80, se as coisas forem como estão dizendo que vão ser, deve ser lançado agora, em novembro, tá certo? Mas essas coisas de vez em quando atrasam, porque a ontologia está bem atrasada, mas de vez em quando atrasa. Veja, quando ele tem esse manuscrito na mão, ele está longe da ética, embora tudo que ele está pesquisando, o que ele está preocupado na verdade é com a ética. Ele tem todo esse manuscrito na mão, e ele reúne esse manuscrito, quase 1000 páginas, que começa assim, ó, tem uma parte histórica, que ele vai discutir com Hartmann, vai discutir com Wittgenstein, vai discutir com Lukács, com Hegel, vai discutir com Marx, vai discutir com o neopositivismo, é a parte histórica. Depois tem 4 capítulos, trabalho, reprodução, ideologia e alienação, que nós, depois do capítulo, chamamos da parte sistemática. Veja, ele tem esse calhamaço na mão, ele pega isso e coloca na mão dos alunos que estão estudando com ele em Budapeste. Deixa eu fazer um parênteses. Em 56, o Messaros está convencido que aquilo que tem na União Soviética não é socialismo, não vai dar no socialismo e que a besteira fica lá. O Messaros decide sair da Hungria, ele vai para a Itália, porque o Messaros tinha casado com um italiano, vai para a Itália, da Itália vai para o Canadá, do Canadá ele volta para a Inglaterra e está na Inglaterra até hoje, tá certo? Então o Messaros, nesse momento, já não faz parte dos alunos próximos ao Lukács. Ele vai para a Hungria praticamente todos os anos, ou cada ano e meio, ele vai para a Hungria para, enfim, tá certo? Conviver com o Lukács. Tem uma correspondência enorme, que nunca foi publicada, uma correspondência enorme com o Lukács, cartas que vão e vêm sem parar. E, bom, vocês terem uma ideia da relação entre Messaros e Donatella, que era a esposa de Messaros, que faleceu 2 anos atrás, e o Lukács, vocês terem uma ideia de como era essa relação. Quando a Donatella e Messaros estavam para ter o primeiro filho, eles eram muito duros, não tinham onde morar, tá certo? Não tinham onde ficar em Budapeste. O Lukács leva eles para ocupar o quarto de casal dele, da Gertrude, o quarto de casal que era dele, tinha sido dele. Não, estou mentindo, a Gertrude está viva, tá certo? O quarto de casal dele, da Gertrude, dá para o Messaros e para a Donatella, e os dois vão dormir no estúdio, que era onde o Lukács estudava, era o escritório do Lukács. O primeiro filho do Messaros nasce na mesa, na cama do Lukács com a Gertrude. Era meio que filho dele, tá certo? O Messaros. A relação entre eles é muito bonita, as histórias são incríveis. Tem coisas que não dá para contar agora por causa de tempo, mas tem histórias incríveis. Da relação do Lukács com o Messaros, né? Mas enfim, o Messaros não está mais lá, ele pega esse manuscrito e entrega para os seus alunos mais próximos, para o grupo de estudiosos que continuaram estudando com ele. A Agnes Keller, Ferrer, Georg Marx, o Voida, estou esquecendo de um deles, o Eorce. E o retorno dos alunos é uma tragédia. Eles escrevem um texto que chama Carta ao Companheiro Lukács, que é uma tragédia. Eles não entenderam nada, de nada, mas nada, de nada, tá certo? É uma tragédia o texto. É verdade que é um manuscrito, a forma é muito ruim, tá certo? A forma do texto tem problemas de forma, mas eles não entenderam nada do que o Lukács está falando. É impressionante. Você lê o texto foi publicado depois, você lê o texto, eles não entenderam nada do que o Lukács está dizendo, mas nada do que o Lukács está dizendo. O Lukács certamente entrou em pânico. O que o Lukács decide fazer? Reescrever a ontologia. Nesse meio tempo, ele descobre que está com câncer de pulmão e que não vai durar muito tempo. Não dá tempo de reescrever a ontologia. Ele decide
então escrever uma introdução à ontologia, dizendo, pessoal, olha, para ler a ontologia tem que ler assim, ó, tá certo? E ele começa a escrever isso que vai se transformar nos prolegômenos, que foram publicados ano passado aqui pela Boitempo, numa bela tradução. Como toda tradução de obra importante, tem problemas, tá certo? Claro que tem, mas a tradução é muito boa, tá certo? É uma tradução muito boa, muito confiável. Eu tenho a impressão que uma segunda edição, algumas coisas vão ser melhoradas, alguns pequenos erros corrigidos, mas é uma belíssima edição. A Esther Weissman fez um belíssimo trabalho. Então veja, ele começa a escrever os prolegômenos vai virar um manuscrito de mais de 250, 260 páginas, e chega um momento que ele não consegue mais escrever, ele está morrendo, não dá mais. Ele não tem a condição de continuar pensando. Então os alunos, para não deixar ele morrer na cama, um cara que fez trabalho intelectual a vida inteira, né? Para não deixar o cara que decide pegar um roteiro de uma autobiografia que ele pretendia escrever e fazer uma entrevista com ele, tipo, contar as coisas da vida. Então essa entrevista é o pensamento vivido que eu estava falando para vocês podem conseguir visualizar. O texto é lindo, que tem assim, anotação, aula de piano de Misha, a irmã dele, tá certo? Ele vai contar a aula de piano dela na torta, acontecia assim, barará, né? Tal episódio com a mãe, era assim, era assado. Até ele vai discutir os processos de Moscou, ele vai dizer, imagina, ele está morrendo aí. Ele vai dizer, quer dizer, ele não está sofrendo pressão política nenhuma mais, tá certo? Ele vai dizer que os processos de Moscou foram um exagero. Quer dizer que se matasse metade estava de bom tamanho. Vocês sabem que foi o processo de Moscou, né? Foi o assassinato da velha guarda bolchevique, dos caras que tinham feito a clandestinidade sobre o czarismo, tinham feito a Revolução de 17, tinham feito a Guerra Civil. Quer dizer, é o fuzilamento dessa velha guarda, o assassinato dessa velha guarda. Ele vai dizer que foi um exagero, tá certo? Ele volta a defender que a União Soviética é socialista, que está indo para o socialismo, claro, tem que ter coisas, né? Então veja, mas o texto, essa entrevista é riquíssima para ver o que o Lukács, nas últimas semanas de vida, como é que ele está pensando a vida dele, a trajetória, né, os grandes amores, tá certo? O que ele gostaria de ter escrito, o que ele gostaria de ter estudado. O texto é lindo, pessoal, e é uma edição que foi cuidada pelo Esther Weissman também, uma edição primorosa, tá certo? Vale a pena vocês lerem, é um texto belíssimo, belíssimo. Bom, o Lukács morre e deixa, tá certo, o manuscrito da ontologia e dos prolegômenos sobre a mesa dele. Eu não sei dizer para vocês como, eu já perguntei para o Guidodrino uma vez, 2 vezes para o Tertuliano e uma vez para o Messato, e eles nunca contam os detalhes. Eu não sei se tem alguma coisa que não pode ser voltada, mas como é que os manuscritos da ontologia chegaram no Ocidente? Chegaram, tiraram fotocópia, o César Casas recebeu uma cópia, a Vitória Franco outra, o Scarponi, que foi o tradutor para o italiano, outra, o Benzer recebeu outra, o Benzer fez editor alemão, recebeu outra. Sim, mas como é que saiu de lá? Quem que tirou? Não era Xerox. Quem que tirou essas fotocópias? Como que saiu de lá? Saiu. Eu não sei se teve algum problema, alguém colocou embaixo do casaco, tá certo? Se for a saída clandestina ou não. O fato é que chega no Ocidente, no momento dos anos 70, que começa a ascensão do pós-modernismo, começa a crise final da União Soviética, começa essa crise mais contemporânea do marxismo. E o resultado disso é que uma ontologia marxista entra no cenário no pior momento possível. O autor está morto e os seus principais alunos publicam na Itália a carta que mandaram, o texto que mandaram para o Lukács comentando a ontologia, dizendo que não entenderam nada, né? O que o texto sobre a ontologia da Agnes Heller, etc., diz acerca da ontologia é que a ontologia é uma obra sem interesse, é na verdade um stalinismo elevado à metafísica e que é uma obra internamente contraditória, que não tem nenhuma contribuição a ser dada. Então veja, os principais alunos de Lukács estão dizendo isso neste momento teórico e ideológico tão complicado do marxismo. Veja, a obra entra para o esquecimento, percebe? Vai demorar, eu não estou brincando com vocês, vai demorar 13 anos para o Guidodrini e o Nicolas Tertuliano. Essa é o grande mérito dos dois. É verdade que outros contribuíram, o César Casas, a Vitória Franco, o Constâncio Breve, tiveram contribuições importantes, mas os dois grandes nomes
vão ser o Odrígio e o Nicolas Tertuliano. Eles pegam o texto dos alunos do Lukács, dizendo que a ontologia não presta, vão estudando a ontologia e vão demonstrando como cada um dos argumentos dos caras é uma besteira, cada um dos argumentos é uma falsidade. Os caras não entenderam nada. O texto final do Nicolas Tertuliano contra este texto da Miséria e Companhia foi publicado no Brasil 2 vezes. A forma mais fácil de vocês encontrarem tem na página da Crítica Marxista, daquela revista Crítica Marxista, vocês podem pegar. É o texto do Nicolas Tertuliano que foi publicado no número 3 da Crítica Marxista. Esse mesmo texto foi publicado na edição como introdução aos prolegômenos, a edição brasileira dos prolegômenos, tá certo? É um texto maravilhoso, vocês vão ver que o Tertuliano diz mentira, 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 os caras não entenderam nada, né? E faz uma denúncia de que, na verdade, este abandono do Lukács por esses alunos naquele momento era o primeiro movimento deles em direção à direita, que de fato, com exceção do Georg Marx, que se transforma num liberal, mas um liberal íntegro, né? Os outros, tá certo? Bom, a Agnes Keller acabou apoiando a intervenção americana no Iraque, tá certo? Nesse nível, os caras foram parar aí, né? O Agnes Keller e o Frank Ferrer apoiaram o Ronald Reagan nos Estados Unidos, foram parar aí, tá certo? Então foram para a direita de uma forma vergonhosa, né? Se é que tem alguma forma de ir para a direita que não seja vergonhosa, vergonhosa. Veja, rapidamente, eu tenho 6 minutos. Por uma série de fatores que eu não consigo entender, o país que terminou mais estudando ontologia foi o Brasil. Né? Quer dizer, eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue entender. Quer dizer, o Carlos Nelson traz para cá as ontologias, o Chazinho, né, em Minas Gerais, em João Pessoa, em Minas Gerais, começa a estudar ontologia seriamente, coloca uma série de jovens que estão começando a estudar naquela época, a estudar a ontologia, né? Eu sou um deles, mas tem o Ricardo, tem o Beriel, tem a Maria Yolanda Pinassi, tem alguns outros que acabaram, enfim, abandonaram o estudo, não fizeram carreira acadêmica e nem continuaram estudando. Então, veja, dá para a gente entender, né? Olha, teve o Carlos Nelson, teve o Chazinho, que cumpriu um papel extremamente importante nisso. Mas algo que é muito peculiar é que no Brasil, especificamente, o debate acerca do trabalho, se o trabalho está se extinguindo ou não, se o trabalho vai desaparecer ou não, esse debate, que já foi mais forte, hoje está muito mais fraco, né? Esse debate vai contar, digamos assim, com um apoio do Lukács muito grande. Né? Essa tese que o Lukács vai tirar do Marx, que trabalha a categoria fundante, deu uma munição para mim, para o Ricardo e muitos outros, para se contrapor a todas as teses acerca do fim do trabalho, uma munição muito poderosa, colocou a gente num terreno muito sólido, né? Isso se junta mais para frente com a chegada de mensagens aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que mais estuda mensagens do mundo. O único livro publicado acerca do Paralelo do Capital foi publicado no Brasil. Amanhã eu vou trazer ele aqui para vender para vocês, que é uma bagatela de R$5, depois eu conto para fora. Agora no Brasil, o Instituto Lukács, mas fofoca para depois, tá certo? Trago para vocês. Então veja, isso fez com que no Brasil a gente começasse a ter um núcleo lukáciano que nunca foi muito numeroso, mas que teve uma presença relativamente importante nesse debate envolvendo trabalho, classes sociais, etc., e que garantiu no Brasil um certo público à ontologia, que é um público muito curioso. Se estuda a ontologia no Brasil, apesar da ontologia nunca ter sido publicada, né? Quem estudou a ontologia para valer até hoje tem que ler a obra em italiano, né? Então, quando não em alemão, né? Então, veja, é um cenário muito curioso, né? E, enfim, só para terminar com mais coisas animadoras, hoje, se vocês perguntassem para mim, final da década de 90, comecinho deste século, quem estudava ontologia no Brasil, eu era capaz de dizer para vocês quem era, aonde estava e o que estava estudando, porque eu mantinha contato com todo mundo, tá certo? Não era mais do que 10 ou 12 pessoas, não era tanto mundo assim, tá certo? Pessoal, hoje tem livro publicado sobre ontologia que eu só sei que foi publicado meses depois que saiu, e aí eu fico sabendo que tem um cara que está estudando ontologia, que está escrevendo isso ou aquilo, tá certo? A quantidade de gente estudando a ontologia é absolutamente surpreendente. E a quantidade de pesquisadores novos que estão chegando pelo Lukács, sem ter passado pelo stalinismo, sem ter passado pela social-democracia e grudado um pouco no Messaros, é algo impressionante. Quer dizer, no Brasil hoje a gente tem, eu diria, uma quantidade de pessoas estudando ontologia que já não cabe mais em 4 palmos, tá certo? Certamente é bem mais de 20 pessoas estudando
estudando bem mais de 20, e a produção começa a ficar cada vez mais interessante, a produção começa a ficar cada vez mais rica. Então eu diria que, enfim, para terminar essa apresentação de hoje, é dizer que a gente vive um momento de um certo renascimento do Lukács, da ontologia do Lukács no Brasil, e em especial a ontologia, né? A estética eu acho que vem também, mas em especial a ontologia, né? E pela primeira vez a gente tem uma organização, são mais ou menos 50 pessoas, uma organização, digamos, lucachiana, messaliana de esquerda, né? E que, enfim, tá certo? Temos agora como publicar a produção desse pessoal mais jovem que está chegando. Eu vou trazer amanhã 12 livros, a gente publicou esse ano 12 livros, trazer para vocês, né? Num esquema extremamente barato. O livro mais caro custou para a gente R$ 5,50, o mais caro. A gente está vendendo a 11, tá certo? Que é para repor o dinheiro para o Instituto ter alguma verba para publicar as obras dos clássicos, Marx, Engels, Lukács, Pesados, etc. Né? Mas custou para a gente R$ 5,50. Vou trazer para vocês livros amanhã que custaram para a gente, que custou para a gente R$ 1,50, R$ 1,80. Isso é que custa para imprimir um livro no Brasil hoje, tá certo? Então, é ridiculamente barato, tá certo? Então vai dar para a gente ter uma produção, eu acho, vai dar para a gente publicar muita coisa que as editoras não publicariam, e vai dar para a gente publicar por um preço muito acessível. Já tem um site em quase funcionamento, vocês entrarem, chama Instituto Lukács. Vocês entrarem, vocês vão ver que o site já tem o valor das obras, estamos agora, essa semana, agilizando o mecanismo de venda por internet, etc. Né? Mas as coisas estão indo, então animem-se, tá certo? Que temos muita coisa a fazer, que certamente a gente não vai dar conta até sábado, however, tá certo? Espero que a gente faça bastante coisa até lá. Tranquilo? Você se referiu a uma influência stalinista do Lukács, né? Em determinado período da vida dele, que tinha a ver com entusiasmo, com o socialismo e tal. Na destruição da razão, ou no assalto à razão, as citações e as falas sobre o Stalin, elas não são meio protocolares em virtude de se proteger politicamente, já que, ao mesmo tempo, estava produzindo uma obra com o jovem Hegel que era tão frontal ao próprio stalinismo? Veja, eu acho que tem um certo caráter assim, né? Ele tinha esperança de, com isso também, com essas referências religiosas do Stalin, ele também tinha esperança de conseguir publicar o livro na União Soviética, coisa que ele não conseguiu. Nem na Alemanha Oriental ele conseguiu. Não, ele publicou na Alemanha Oriental. O jovem Hegel, que ele não consegue publicar nem na Alemanha Oriental, vai sair da Suíça, certo? Então, veja, sim, certamente tem esse caráter. Mas o problema é que, veja, o apoio do Lukács ao stalinismo não vai ser só dessa circunstância. Ele, de fato, ele está convencido que a transição ao socialismo vai se fazer nos moldes da União Soviética. Claro que tinha deturpações, ele vai dizer o tempo inteiro. Mas a tese que ele vai defender é que, do ponto de vista das forças produtivas, já tinha superado a propriedade privada e já tinha passado, do ponto de vista das forças produtivas, já tinha passado ao socialismo. O socialismo era aquilo: planificação estatal, planificação centralizada, propriedade estatal. Isso era o socialismo do ponto de vista da base material. O que faltava, segundo ele, era fazer a transição do ponto de vista político e ideológico. Eu vou mostrar para vocês que, do ponto de vista da ontologia que ele está escrevendo, isso não tem o menor sentido. Não tem como você mudar a categoria fundante de trabalho se você, 50 anos depois, não ter mudado a esfera ideológica política. Não é possível uma coisa dessa, tá certo? Mas ele está defendendo essa tese até depois de ter deixado de escrever a ontologia, até o pensamento divino. Então veja, o Lukács, ele de fato apoiou o stalinismo. Dizer que o Lukács era stalinista não é uma inverdade, não é toda a verdade, mas não é uma inverdade, tá certo? Porque o stalinismo, veja, o stalinismo caracteriza uma posição política, não caracteriza uma posição filosófica, caracteriza uma posição política, é um campo político. E dentro desse campo, o Lukács permaneceu a vida inteira. A vida inteira. O fato de que o Lukács estava dentro deste campo, fortemente tensionado com as teses filosóficas, com as teses estéticas e com alguns problemas da transição, também é verdade. E que o Lukács vai ser capaz de escrever uma ontologia
né, e a estética, apesar de ter essas opiniões políticas sobre a transição, também é verdade. Veja, reconhecer que o cara estava no campo do stalinismo não invalida as contribuições que o Marx tem, mas certamente é um fato que tem que ser reconhecido. O melhor texto que se contrapõe a essa afirmação é um texto do Nicolas Tertullian, que chama O Marx e o Stalinismo. Foi publicado no Brasil pela velha revista Praxis. Se vocês não tiverem o texto, manda um e-mail para mim, eu mando para vocês o texto, tá certo? O texto é muito interessante, mas vocês vão ver a ginástica que tem que fazer. Você tem que transformar o stalinismo num campo filosófico, não num campo político. E claro, aí no campo filosófico você salva o Marx. O problema é que o stalinismo não foi um campo filosófico, foi um campo político. A tese central acerca da transição que o stalinismo vai trazer para o debate é que é possível a transição ao socialismo no seu país. O Lukács apoia essa tese. Então veja, o resultado disso é que, de fato, na obra do Lukács, a gente vai ter momentos muito desiguais. Deixa eu dar um exemplo para vocês verem como uma coisa é tensa. Quando tem a invasão da Tchecoslováquia em 68, lembra, as tropas soviéticas invadem a Tchecoslováquia? Segundo o Georg Marcus, foi a única vez que o Lukács ponderou a possibilidade. Está tudo errado, a gente tem que começar de novo. O Georg Marx tem que escutar essa frase que o Lukács não escreveu. Temos que começar tudo de novo, ou seja, por aqui a coisa não vai. Mas o que o Lukács escreve nesses dias é um texto que ele manda para o Comitê Central do Partido Comunista Húngaro pedindo autorização para ser publicado. E, claro, o Partido Comunista não vai autorizar a publicação. Que ele defende o seguinte: do ponto de vista da base material da economia, a transição estava completa. O problema era a transição político-ideológica. E sabe como é que é essa transição? Era assim, ó, primeiro, os burocratas do Estado tinham que adotar voluntariamente o critério de se revezar os cargos. Segundo, tinha que dar autonomia para a população resolver aonde vai ficar a farmácia no quarteirão, aonde vai ficar a escola no quarteirão. E terceiro lugar, tinha que possibilitar que os operários contribuíssem para melhorar a produção dentro da fábrica. Não podia só a produção de cima para baixo, organizada de cima para baixo, que não contasse com a emulação do trabalho operário, que não contasse com a contribuição do trabalho. Tinha que deixar os operários falar acerca da produção dentro da fábrica. Isto era o que o Lukács imaginava, que estava deformado na União Soviética, ou no projeto de Federação Soviética. Isso tinha que ser consertado desta forma. Percebe que é uma ingenuidade brutal. Isso não tinha a menor chance de dar certo. Esta é uma avaliação que a história mostrou, está completamente equivocada. E ele está escrevendo isso em 68, o mesmo ano que ele está terminando de redigir a ontologia e está indo, né, para a ontologia e está indo para os prolegômenos. Ó, que coisa complicada. Então veja, por outro lado, se vocês pegarem para além do capital do Messados, o Messados faz uma série de afirmações acerca da ontologia que eu diria para vocês que merecem ser investigadas com certo cuidado. Muito provavelmente a gente deve começar a fazer isso em Alagoas dentro de uns 2 anos. Pegar as passagens do para além do capital que o Messados cita, a ontologia, e ir na ontologia e ver se a interpretação que o Messados faz se sustenta em todas as passagens. Talvez haja problemas aí, tá certo? Talvez o Messados enxergue uma interferência do stalinismo na ontologia maior do que seja interferência real. Talvez. Nós temos que investigar essa questão melhor, tá certo? Mas, em todo caso, veja que a concepção da transição do Lukács era fortemente marcada pelo stalinismo, no mínimo, é indiscutível, tá certo? É indiscutível. O que, claro, gera gravíssimos problemas. Se vocês forem algum dia estudar o Messados para valer, para ler o Capital e tudo mais, vocês vão ver que no capítulo, eu posso estar equivocado, mas do capítulo 15 ao capítulo 16, ou do capítulo 5 ao capítulo 16, ou do capítulo 5 ao capítulo 12, é uma parte ponderada. Ele está discutindo com o Lukács, porque discutir com o Lukács é discutir com o melhor stalinista que ele pode encontrar. Aonde, digamos, a transição encontrou argumentos mais
extremamente interessante. Se todas as interpretações que ele faz da ontologia são sustentáveis, é uma coisa que a gente tem que investigar. Mas o que ele está apontando são coisas interessantíssimas, não resta dúvida. Veja, o paralelo do capital forçou a gente, está forçando a gente, não sou só ele, né? Digamos, os que estão estudando a ontologia hoje, certamente vai enfrentar esse problema. Você tem que reler a ontologia a partir das coisas começadas, a ponta e trouxe problemas novos que nós aqui no Brasil nunca tínhamos imaginado existir. Né? E isso é uma contribuição enorme. Só para dar outra informação. Há 2 anos atrás foi publicado na Itália pelo Guido Brini, que é um caxiano, tá certo? Da verba, cara espetacular, muito sério. Foi publicada uma obra que se chama O Marxismo do Lukács no século XX. Catatal desse tamanho, equiparável ao paralelo capital, tá certo? Parece que a expressão popular está terminando a tradução, deve publicar, está prometendo para o ano que vem. Obraça, tá certo? A tese Boldrini é exatamente a oposta da tese do Messaros. A tese Boldrini é, se não fosse a vinculação do Lukács com a União Soviética, a ontologia não tinha saído. A tese do Messaros é, dada a vinculação do Lukács com a União Soviética, a ontologia saiu prejudicada. São teses rigorosamente opostas, de pessoas da mesma geração, que conviveram com o Lukács e que conhecem o Lukács a fundo. Não dá para dizer que o Boldrini conhece mais o Lukács do que o Messaros ou vice-versa. Os dois são lukácianos desde a década de 50, tá certo? Conhecem a obra do Lukács, mas veja o nível de polêmica e divergência que a gente tem. Se você tem, veja, 2 grandes intérpretes de uma grande obra, que com base na obra estão dizendo coisas exatamente opostas, é porque muito da obra tem que ser investigada ainda, tá claro? A investigação da ontologia mal começou, certo? Mal começou. Nós temos certamente mais uma geração de investigação pela frente, que deve ser uma geração, enfim, que deve conhecer um acervo de grupos de massas, e certamente esse estudo vai ser muito mais interessante do que o estudo dessa geração da qual eu faço parte, tá certo? Vai ser um estudo muito legal. Porque vem com uma luta de classes